cópia aqui que eu fiz do exemplo, tá? Aqui, na verdade, aqui o objetivo já não é mais menu, né? O nosso objetivo aqui agora é teclado, tá? Então, eu vou criar aqui, mas a grosso modo a gente pode mostrar aqui o que a gente tinha feito, né, inicialmente. Então, só relembrando vocês, né, fora a discussão que a gente já tinha feito do LCD, né, pessoal, a gente tinha feito aqui toda uma conversa relativa aqui à navegação dos menus, como é que vocês construíam o menu, né? Ressaltando de novo, né, gente, óbvio que aquele código do menu, aqueles exemplos que vocês tiveram, são exemplos, né? Tem outras formas de construir, tem formas mais elegantes, tem formas menores de codificar, tá? O que eu quis mostrar é uma forma que eu considero mais acessível para vocês, tá? Quem nunca fez algo desse tipo na vida, né? Conseguirem captar, né, a ideia e o conceito. Tem outras maneiras de fazer, evidentemente, tá? Mas só lembrando, né, então a gente tinha feito aqui a navegação para os dois lados do menu, né, tanto para cima quanto para baixo, tá? E aqui, só para mostrar, né, a gente tinha feito um segundo nível de menu, inclusive, né, mostrando qual LED a gente ligaria, né? Por exemplo, se eu acionar o LED, não me lembro agora a seleção aqui, eu acho que é o terceiro botão. Se eu acionar um dos LEDs aqui e depois ir na opção aqui liga e desliga, eu vou ligar o LED verde, no caso, né? E tinha mostrado aqui, inclusive, como é que a gente conseguiria fazer o controle de uma segunda máquina a partir aqui da opção piscar, né? Que eu simplesmente colocava, então, os LEDs a fazerem uma sequência, né? De execução aqui, uma sequência de acionamento, tá? Bom, então o menu a gente fez, tá o código aqui. A gente não vai trabalhar em cima do código do menu hoje, tá? A gente vai trabalhar em cima do teclado, tá? Até tem que ver se eu deixei uma quantidade suficiente de pinos, eu não sei, eu não estava cuidando isso até o momento. Então, talvez eu altere aqui significativamente o nosso código, eu acho que vai faltar pino, sim, tá? Para mostrar para vocês aqui a questão do teclado, tá? Mas, em suma, como eu disse para vocês, né, a opção do menu aqui não está me preocupando tanto agora, tá? Até porque eu vou conseguir fazer o menu navegar com o próprio teclado, sem os botões, se for o caso. O que me interessa agora conversar com vocês é um pouquinho sobre os teclados. Bom, então parando aqui essa questão aqui, voltando aqui para uma conversa rápida. Bom, gente, em termos de teclados, tá? Quais são as opções que a gente tem? Então, o teclado mais simples que a gente tem, que é o teclado que a gente chama de keypad, ou teclado matricial puro, tá? Nada mais é do que uma coleção de botões. Então, vou passar aqui para mostrar para vocês, tá? Esse é um exemplinho clássico de um tecladinho, um teclado que se acharia tipicamente um telefone, né? Vocês têm as teclas básicas de um telefone. Mas, basicamente, os teclados que a gente chama de pads ou keypads são teclados matriciais, são bem simples. A gente usa como entradas auxiliares, tá? São teclados fáceis de serem encontrados. Vocês podem tanto fazer a compra desse teclado externamente, se vocês precisarem, tá? Quanto utilizar um teclado de algum telefone velho, algum outro aparelho que vocês tenham esse teclado disponível, tá? E vocês vão ter inúmeras configurações. Essa configuração é uma configuração que vocês estão vendo aqui na figura, que a gente chama de uma configuração de 3 colunas por 4 linhas, tá? Mas vocês têm configurações de 4x4, que hoje está até mais comum mostrar aqui para vocês, tá? Só fazer aqui Arduino, Keypad, ó. Vocês vão ver aqui que vai ter os teclados de membrana, já comento aqui as diferenças construtivas, né? Ó, mas esses teclados aqui rígidos, eles são um pouquinho melhores. Em suma, vocês vão ter várias opções aí de teclados disponíveis para vocês estarem usando, tá? Por que a gente chama de teclado matricial, gente? Porque esse teclado, na verdade, ele nada mais é do que um conjunto de botões, como vocês estão vendo aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho a figura, tá? Nada mais é do que um conjunto de botões. Então, aqui a gente tem 12 botões, onde esses botões compartilham as trilhas, os fios, por assim se dizer, tá? Então, o botão 1, botão 2, botão 3, por exemplo, eles estão compartilhando o fio que identifica a linha 0. Botão 1, 4, 7 e o asterisco estão compartilhando o fio que representa a coluna 0, tá? Então, são botões convencionais. Vocês sabem que todo botão que vocês montam, né, ele vai ter 2 pinos, né? Entre nós, para uma chave que vocês estão abrindo ou fechando contato. Só que esses fios que estão conectados nos terminais dos botões são compartilhados com outros botões.
Então, em razão dessa construção, a gente vai ter que fazer uma rotina específica de software, que vai fazer uma varredura do teclado para descobrir qual tecla foi ou não foi pressionada. Tá? Em suma, teclado na sua forma mais simples nada mais é do que um conjunto de botões. Vocês poderiam pegar push buttons normais, tá? E construir o teclado. Até posso mostrar para vocês, sobrando um pouquinho de tempo depois lá no Tinkercad, como é que a gente faria isso, tá? Posso simplesmente posicionar vários push buttons ali, criar o teclado do tamanho que eu quero. Vocês podem pegar um teclado pronto, já com os botões, tá? Mas a grande característica, novamente, é essa, né? A gente tem fios que são compartilhados entre diferentes botões. Em razão disso, a gente vai ter que usar um procedimento de leitura do teclado, ou de varredura, melhor dizendo, tá? Bem específico para trabalhar com esse cara. Mas antes de eu prosseguir, tá? Além do teclado matricial, que, digamos, seria a forma mais primitiva de teclado que a gente teria, um teclado simplesmente com uma coleção de botões, que eram os teclados bem, mas bem antigos que existiam, tá? Nós temos outras formas de teclados onde o teclado apresenta uma inteligência maior, tá? Seria o teclado, aí, de uma forma, assim, um pouquinho, em termos de evolução, tá? Seria o teclado que a gente chamava de teclado PS2, que hoje em dia o Cláudio deve lembrar dos teclados PS2, tá? Mas vocês nunca devem ter ouvido falar, se vocês não se depararam com um tecladinho desse tipo. A grande característica do teclado PS2 é que ele tinha um conector, que nem esse conectorzinho que vocês estão vendo aqui, tá? Talvez alguém ainda tenha alguma coisa mais antiga em casa, né? A gente conectava com esse conectorzinho. Mas o teclado PS2, ele é chamado dessa forma justamente por quê? Porque ele opera um protocolo de comunicação serial, que é a comunicação PS2, tá? Ou seja, esse tecladinho aqui já tinha um pequeno processadorzinho, uma pequena entidade responsável por fazer a comunicação serial, né, com a máquina que estava conectada nele. Então já era um teclado um pouquinho mais complexo. E a gente tem, obviamente, hoje em dia, os teclados USB, tá? Que são o quê, né? São teclados que eles usam um conectorzinho USB normal, tá? Tá aqui um exemplo, né? Conectorzinho USB que vocês têm, tá? Esse teclado também tem um pequeno micro dentro dele, não necessariamente um microcontrolador, tá? Ele tem um circuito integrado dentro dele que faz toda a interface entre a operação do teclado e o envio dos sinais via USB. Na realidade, isso aqui não é um microcontrolador, é um CI específico, tá? Muito bem, então a gente tem aí 3 tipos de teclados que foram as evoluções que a gente foi percebendo ao longo do tempo, né? O teclado matricial, o teclado PS2 e o teclado USB. Isso a gente trazendo para o mundo do Arduino, pessoal, e mesmo no mundo do ESP, é uma coisa curiosa, tá? Porque o que ocorre? O teclado matricial, ele é um teclado pura e simplesmente representado como um conjunto de botões e fios. Então, na verdade, eu vou energizar um fio aqui, por exemplo, eu vou botar aqui, sei lá, 5 volts aqui na coluna 0 e vou verificar linha após linha se algum botão foi pressionado ou não, né? Se nada foi pressionado, se eu tiver aqui uma resistência de pull down, por exemplo, nas linhas, se nada foi pressionado, basicamente eu vou ler 0. Se algum botão foi pressionado aqui na coluna 0, no caso, que foi a coluna que eu energizei, eu vou ter uma leitura de 5 volts correspondendo a qual linha, a qual botão, em suma, né? Em determinada linha, foi ou não foi pressionado, tá? Então, eu consigo ter uma leitura simples, como se fosse um botão qualquer, tá? Os teclados PS2 e o teclado USB, esses não, tá? Esses eles vão entregar a informação das teclas pressionadas via interface PS2 ou via interface USB. Então, aqui, só para vocês terem... Vamos ver aqui se vai retornar aqui na Wikipedia, não vi. Ele vai retornar PlayStation 2. Vamos ver se ele vai ter aqui uma... PS2, ó, padrão de interface, tá? Ainda bem que veio, tá? Que é um padrão de comunicação serial, como vocês estão vendo aqui na própria Wikipedia, tá? Um padrão de comunicação serial, síncrono e bidirecional. Então, tem toda uma padronização de como é que esse cara opera, tá? E como é que ele envia essas informações, tá? Foi substituído, como vocês podem estar vendo aqui na própria Wikipedia, isso é meio discutível, né? Mas eles estão dizendo aqui que foi substituído justamente pelo teclado USB, tá? Então, para eu conseguir fazer com que o Arduino trabalhe com o teclado PS2, obviamente eu tenho que implementar a interface, o protocolo de comunicação PS2, para conseguir trabalhar com esses teclados, tá? Eu tenho que achar um teclado PS2 ou um mouse PS2 e conseguir fazer a interface. Então, já para restringir para vocês, tá?
PS2, com Arduino convencional e com ESP convencional, que vocês vão ver o ano que vem, a gente ainda consegue fazer a interface sem maiores problemas, tá? Uma interface serial que a gente consegue fazer a comunicação e o controle dela sem maiores complicações. A gente tem que ter um circuito externo, tem que ter algumas adaptações. Obviamente tem que ter uma programação associada ao protocolo de comunicação, mas é possível fazer isso. Inclusive, existem algumas bibliotecas que não são muito populares, tá? Mas existem, que nos permitem fazer essa comunicação. Já quando a gente fala em teclados ou mouses USB, aí eu já estou pegando o mouse, apesar de o nosso tema aqui ser teclados, tá? Já é uma questão diferente, tá? Porque o USB já é um protocolo, um sistema, né, de comunicação um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Então, existem papéis para USB, né? Eu posso ter um host USB, eu posso ter um dispositivo USB, por exemplo, tá? E normalmente, o USB a gente consegue trabalhar com velocidades bem mais elevadas, tá? Então, se vocês pegarem os últimos padrões de USB, eles trabalham com uma velocidades de comunicação bastante altas, tá? Que, obviamente, um microcontrolador tradicional, como os que a gente está usando nos Arduinos nesse momento, não são capazes de implementar de uma forma simples. Até existe, com perdão da palavra aí, mas sendo bem honesto, algumas gambiarras, né, alguns truquezinhos que algumas pessoas usam para tentar interfacear um teclado USB a esses microcontroladores, mas não é uma coisa que normalmente tem um desempenho satisfatório, tá? Se vocês quiserem trabalhar com USB, e aí eu vou fechar esse parênteses enorme que eu estou falando aqui dos tipos diferentes de teclados, tá? Aí, pessoal, é mais interessante que se escolha um microcontrolador que tenha a capacidade de operar com padrão USB, tá? E existe versões do Arduino, um deles é o Arduino Zero, se não me engano o Nano também, tá? O Arduino Zero, se não me falha a memória, ele vai suportar USB, e o Nano também, que basicamente significa o quê? Que dentro do CI do microcontrolador, um dos dispositivos que a gente vai ter para trabalho com esses caras é justamente um dispositivo USB. Talvez esteja enganado, seja um Nano, tá? Tô tentando ver aqui com vocês confirmar. Ele não está falando aqui da questão do USB, então talvez não seja um Zero, talvez seja um Nano mesmo. Tá? Um Nano, se não me engano, ele tem USB, ele permite trabalhar com USB já de forma nativa, tá? Vamos ver aqui nas especificações, só para dar a indicação para vocês correta. Também não está falando. Mas o Nano eu tenho quase certeza, tá? Que ele suporta dispositivos USB. Tá? Aqui, ó. Comunicação. Tá. Eu tenho que confirmar, mas acho que o Nano é que suporta o USB sim, tá? Vamos ver aqui se ele fala, não é o FTDI que eu estou falando, tá? Não é essa conexão que todos os USBs, todos os Arduinos têm. Pois então. O Nano tem USB, tá? É o que eu estou tentando ler aqui. Sim, é um Nano que tem USB. Então, esse carinha aqui, apesar de ser uma versão mais simples da placa, a versão desse microcontrolador aqui é uma versão que suporta USB. Aí a gente tem que ver qual versão mais adequada para o problema de vocês, tá? Que suportasse o USB de forma nativa. Em suma, gente, assim como vocês têm os pinos de I/O, todo aquele hardware específico, assim como vocês têm um dispositivo para comunicação serial, assim como em seguida a gente vai ver depois, tem um conversor AD, esse microcontrolador aqui, ele tem um dispositivo dentro do mesmo CI, dentro da mesma pastilha, tá? Que é um dispositivo responsável por comunicação USB. Então, com ele a gente consegue fazer essa comunicação, tá? Um Arduino convencional, portanto, não é tão simples fazer a questão do USB. Mas eu queria usar um Arduino convencional e ainda assim ter USB, por alguma razão específica, eu preciso me ligar num computador e parecer que eu sou um dispositivo USB, ou usar um dispositivo USB com esse cara. Aí vocês vão entender por que eu estou falando de outros microcontroladores, tá? Existe, gente, para essas questões, os shields USB, tá? Que são muito caros.
que basicamente eles permitem, né, justamente, aqui vocês têm vários aqui dispositivos, aí vocês podem ver, tá? Mas, em suma, existem dispositivos que eu consigo usar, tá? Conectando na minha plaquinha do Arduino, que vão permitir que eu faça a comunicação USB. Então, na prática, esse cara, ele tem circuitos integrados aqui, além do controle específico para USB, que me permitem fazer o controle da comunicação USB sem que eu desempenhe a comunicação de forma nativa, sem que eu tenha que fazer isso em software. Tá? Então, é um hardware que faz isso para mim e eu controlo simplesmente esse hardware. Mas vocês podem observar que o custo é bastante elevado, porque não é uma coisa muito comum de estar sendo feita dessa maneira. Tá? Então, aí vocês têm que tomar esse cuidado para a questão do USB, que já é uma questão um pouquinho mais à parte. Bom, em razão disso tudo, justamente, pessoal, e do que é o mais comum para a gente trabalhar, tá? Finalizando esse overview aí enorme que eu fiz, tá? É que a gente vai utilizar os keypads, tá? Que são as formas mais simples de teclados, que a gente interpreta esses keypads como botões, pura e simplesmente, tá? Então, não existe nenhuma complexidade adicional no uso de um teclado desse tipo com um Arduino, ok? Bom, então, voltando aqui, né? Voltando nessa nossa visão matricial. Como eu tinha comentado, né? Vocês vão ter teclas que vão compartilhar fios que a gente vai representar como colunas. Então, por exemplo, aqui a tecla 2, 5, 8 e 0 compartilham um fio aqui que a gente chama de coluna 1, tá? E, ao mesmo tempo, vai ter fios que vão ser compartilhados nas linhas, tá? Então, ó, aqui a linha 4, 5 e 6 compartilham um fio que seria a identificação da linha 1, tá? A questão é, quando vocês têm um teclado físico em mãos, muitas vezes vocês têm que identificar onde é que está o compartilhamento, né? Qual coluna está sendo compartilhada por quais teclas, qual linha está sendo compartilhada por quais teclas, né? E, inclusive, vocês têm que identificar, dado o barramento que vocês têm aqui, aqui eu tenho pinos de 1 a 14, né? Dado o barramento que vocês têm aqui, quais seriam os pinos associados às colunas e às diferentes linhas. Então, isso aí é um procedimento bastante simples, pessoal. A gente pega um multiteste, tá? E coloca na forma aqui na posição de bip, ou seja, para identificar contato, tá? Coloca uma ponteira num dos pinos, por exemplo, coloca a ponteira vermelha aqui no pino 1, coloca a ponteira preta no pino 2, vou pressionando as teclas e verifico se existe alguma forma de bip, se vai bipar ou não. Se não bipar, eu sei que não existe nenhuma conexão possível entre o pino 1 e o pino 2. Aí eu pego a ponteira preta, vou para o pino 3. Verifico de novo aqui as teclas. Não vai bipar, tá? Nesse nosso exemplo. Aí pego a ponteira preta, vou para o pino 4. Lembrem-se que a vermelha continua no pino 1. Quando eu tiver nessa posição, ponteira vermelha, desculpe, no pino 1, e ponteira preta do multiteste no pino 4, o que vai acontecer, gente? Se a gente olhar aqui essa nossa representação. O pino 1 representa a coluna 0, então essa é a primeira coluna de teclas, né? 1, 4, 7, asterisco. Já o pino 4 representa a linha 3, que é a linha do asterisco, 0 e cerquilha. Então, quando vocês apertarem 1, não vai bipar, apertarem 2, não vai bipar, apertarem 3, não vai bipar. Vocês vão seguindo as teclas até chegar o momento onde vocês vão chegar no asterisco. Quando vocês pressionarem a tecla asterisco, vocês vão ver que vai fechar contato entre o pino 1 e o pino 4, que é essa técnica que vocês têm aqui, né? Ela me fecha o curto entre a coluna 0 e a linha 3, tá? E aí vai bipar. O que vocês vão fazer com isso? Identifiquei aqui que existe uma conexão entre pino 1 e pino 4 associada à tecla asterisco. O que vocês fazem em seguida? Continuem esse procedimento, né? Aí vocês vão tirar a ponteira preta do pino 4 e vão ir para o pino 5. No pino 5, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que vai bipar quando vocês apertarem a tecla 7. Quando vocês perceberem que apitou o asterisco e o 7, vocês conseguiram já identificar que o pino 1 está associado a uma linha. Afinal de contas, vocês trocaram antes a ponteira preta do pino 4 para o pino 5 e trocou a tecla, né? Trocou a tecla na mesma coluna, porém em linhas diferentes. Então, vocês sabem que, ok, pino 1 é coluna 1, ou coluna 0, como ele está chamando aqui, melhor dizendo, né? Pino 4 é linha 3 e pino 5 é linha 2. E aí vocês vão seguir fazendo a identificação até ter a identificação de todos os pinos correspondentes a todas as linhas e todas as colunas. Isso é seguir um procedimento aqui bem simples que eu denotei aqui para vocês, tá? Isso daqui é quando vocês tiverem teclado físico e vocês não conhecerem a pinagem, tá, pessoal? Óbvio que se vocês já conhecerem a pinagem, tanto melhor, né? A gente não precisa fazer todo esse processo aqui que
chatinho de ser feito, tá? No Tinkercad, evidentemente, a gente não vai ter esse problema, porque ele vai identificar os pinos para a gente. Maravilha. Então, fiz a identificação dos pinos do meu teclado. O que eu tenho que fazer em seguida? Em seguida, pessoal, eu vou ter que adotar uma solução. O que eu vou alimentar e o que eu vou ler, tá? Eu posso alimentar as colunas, tratar as colunas como saídas digitais e ler as linhas, tratar as linhas como entradas, tá? Ou fazer o contrário. Posso tratar as linhas como saídas e posso tratar as colunas como entradas. Por que isso? Porque a gente vai ter que fazer um procedimento de varredura, tá, pessoal? Eu vou ter que ligar cada uma das linhas uma por vez. Eu não posso ligar duas linhas simultaneamente, tá? Porque daí eu não vou conseguir identificar adequadamente qual foi a tecla que foi pressionada. Eu vou usar aqui a figurinha para explicar de novo esse processo para vocês, depois a gente faz ali no Tinkercad, tá? Mas basicamente, né, pessoal, eu energizei aqui, vamos supor que eu energizei a coluna 0, botei aqui na coluna 0 5 volts, tá? Imaginem que todas as nossas linhas, linha 0, linha 1, linha 2 e linha 4, elas estão com uma resistência de pull-down. Lembrem-se que eu coloco a proteção, nesse caso, como eu quero ler um botão, né? Eu vou botar a proteção no lado das minhas entradas, né? Do lado daquilo que eu estou lendo. Pode ser uma proteção de pull-up, pode ser uma proteção de pull-down. A gente tem que configurar adequadamente, simplesmente, tá? Aí, dependendo de como é que vocês vão colocar a proteção, vocês vão ter pull-down ou pull-up. Depois a gente faz aqui as diferentes configurações, tá? Ou posso usar ainda o pull-up interno, que cá entre nós é o caso mais inteligente, no caso, tá? Usar a própria resistência de pull-up do Arduino. Mas vamos lá, esquece a resistência de pull-up aqui, como é que a gente monta, só segue a minha explicação. Botei 5 volts aqui na coluna 0. Significa que eu tenho 5 volts disponível para a tecla asterisco, 7, 4 e 1. O que eu vou fazer? Quando eu botei os 5 volts na coluna 0, eu vou começar a ler progressivamente as linhas. Primeiro eu vou ler a linha 0, depois eu vou ler a linha 1, depois eu vou ler a linha 2, depois eu vou ler a linha 3. Se eu estou usando aqui uma resistência de pull-down nas linhas e nada estiver pressionado, a minha leitura vai ser 0, né? Então eu vou ler aqui, ó, a linha 0 vai dar 0, a linha 1 vai dar 0, a linha 2 vai dar 0, e digamos que a linha 3 vocês leram 5 volts, vocês leram um nível alto, leram 1, perfeito? Para que vocês estejam lendo 1, significa que essa treca asterisco foi pressionada, de tal forma que vocês fecharam o contato entre a coluna 0 e a linha 3. Então, vocês sabem identificar dessa forma que a asterisco foi pressionado. Mas vamos supor que nada foi pressionado. Linha 0 deu 0, linha 1 deu 0, linha 2 deu 0, linha 3 deu 0. O que eu faço em seguida? Bom, a coluna 0 não tem nada pressionado. Então, desligo a coluna 0, aterro ela, né? Coloco 0 volts nela, ligo a coluna 1. Perfeito? Ou também posso botar em alta impedância, se for o caso aqui, mas normalmente a gente aterra, tá? Ligo a coluna 1, jogo 5 volts aqui nesse cara. Sigo de novo o procedimento. Leio linha 0, leio linha 1, leio linha 2, leio linha 3. Nada foi pressionado, desligo a coluna 1, ligo a coluna 2. Aí na coluna 2, quando eu leio a linha 0, eu vejo lá que tem nível alto, tem 5 volts, né? Significa então aqui que a tecla 3 foi pressionada, porque a tecla 3 sendo pressionada é a única tecla associada à coluna 2 e linha 0. Perfeito? Então a gente faz esse procedimento aí de varredura dessa matriz de botões, de forma a gente conseguir identificar se algum botão foi ou não foi pressionado. Então vocês pensem o seguinte, qual é a nossa questão aqui? A questão aqui agora é que eu tenho 12 botões, perfeito? Eu tenho que fazer esse procedimento de alimentação e varredura para conseguir fazer a leitura desses botões, mas além disso tudo, eu tenho todos aqueles outros problemas que a gente já viu com os botões convencionais. Eu continuo tendo problema de bounce elétrico, se apertar a teclinha ali pode flutuar o sinal, né? Eu continuo tendo problema se eu quero saber se a tecla foi pressionada ou não. Tudo aquilo que a gente já discutiu com o botão continua existindo aqui normalmente, tá, pessoal? Então é simplesmente uma questão de, associada à rotina de varredura, eu fazer depois, digamos assim, todos aqueles procedimentos de identificação dos botões que a gente tinha feito antes. Então aqui eu tenho um conjunto de botões a ser processado, em suma, tá? Eu botei aqui a rotininha de varredura para vocês, tá? Eu fiz aqui um exemplo de como é que a gente faria a varredura desse teclado, mas eu vou fazer isso daqui, obviamente, no Tinkercad, então nem vou ler aqui a nossa rotina, tá? Isso daqui é um exemplo, tá, pessoal? Tem inúmeras formas diferentes de fazer esse caso,
E, de novo, depois a gente vai instrumentalizar isso daí com debounce, vai identificar se a tecla foi ou não foi pressionada, toda aquela história que a gente fez, a gente vai fazer depois para o teclado também, tá? Mas primeiro vamos fazer a varredura para ajudar vocês a entender o que vai estar acontecendo, tá? Então, primeira coisa, né? Chego aqui no meu circuito, vamos procurar aqui, então, um keypad. Tá? Vai ter, vocês vão ver aqui. No caso aqui é um teclado 4x4, que vocês estão vendo, tá? Esse teclado 4x4 que o Tinkercad aqui nos permite utilizar. Perdão. Esse teclado 4x4 que o Tinkercad nos permite utilizar, ele demanda 8 pinos, né, pessoal? Então aqui eu tenho 8 pinos a serem utilizados, tá? 4 pinos das linhas, 4 pinos das colunas, tá? Ah, mas eu preciso usar tudo? Não. Digamos que vocês não queiram usar a quarta coluna. Caso bem comum, né? Para que eu quero o A, o B, o C e o D? Não quero, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é desprezar a quarta coluna. Então, poderia deixar essa quarta coluna sem conexão, tá? Qual é o nosso problema aqui? O nosso problema aqui é um problema bem comum, tá, pessoal? Probleminha aqui do Arduino bem usual, ainda mais com o Arduino Uno, tá? Eu não tenho pino suficiente. Vocês vão ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos para utilizar aqui. Eu poderia usar o pino 0 e o pino 1 aqui, mas eu fico daí sem comunicação serial, tá? Então, últimos pinos que eu recomendo vocês utilizarem seria o 0 e 1. Particularmente, o 1 é um pino que vocês devem evitar ao máximo o uso, tá? Que é o pino que a gente está enviando dados para o monitor serial, enviando dados, que está associado lá ao serial.print, tá? Então, a gente tem que achar pino aqui, né? O pino 13 é um pino que tipicamente é interessante vocês usarem só para saídas em razão do LED built-in, tá? Razão das proteções que a plaquinha aqui do Arduino adota. Ele é meio chatinho de usar com entradas, tá? Então, em suma, temos que achar pinos aqui, né, pessoal? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou eliminar um dos botões. Primeiro os LEDs aqui, tá? Tá no 11 e no 12. Então, eu vou só reposicionar um dos LEDs aqui para o pino 13. Reposicionar o outro LED para o pino 12. Para não fazer uma mudança tão alta assim, né? Então, aqui nos pinos dos LEDs, a gente tem que alterar daí depois a identificação. Nota que eu vou deixar todas as funções dos botões aqui, tá? Então, aqui o meu LED, sei lá, agora passou para 12 e 13, né? Então, não tem uma mudança maior, só troquei aqui a identificação dos pinos, tá? Com isso, eu já liberei mais um pino, né? Eu teria 7 pinos. Então, teoricamente, é o suficiente para a gente trabalhar com o nosso teclado, tá? E o pino dos botões aqui, posso mexer também, tá? 8, 9, 10, vai passar a ser 11, 10 e 9, tá? Então, vou mexer aqui nos pinos dos botões, só para liberar um pininho ali que a gente precisa. Tá, e aí? Ah, professor, não tem uma forma melhor de a gente tratar essa questão dos pinos? Tem, tá? Tem como a gente, digamos assim, adicionar hardware que me permita criar pinos, entre aspas, tá? Não um pino físico do microcontrolador, mas é como se eu tivesse pinos a mais para trabalhar assim, tá? Uma solução simples seria utilizar um multiplexador aqui, tá, pessoal? Poderia estar usando um MUX, os pinos seletores, né? E com isso eu conseguiria controlar qual saída eu estou querendo acionar no certo momento ou não, ou qual entrada eu estou querendo ler também, tá? Só que no momento eu não quero complicar mais a vida de vocês, então por isso, tá? Eu não vou botar um MUX aqui para adicionar pinos de trabalho, tá? Eu vou simplesmente usar os pinos nativos. Então aqui, pessoal, eu vou fazer justamente aquela nossa ideia, tá? Eu mexi aqui em todas as identificações, ótimo. Eu vou suportar o nosso tecladinho aqui, só que eu não vou ativar uma das colunas, tá? Só por uma questão aqui de pinos, para manter o resto tudo funcionando. Teria como usar o teclado inteiro nesse cenário? Teria, tá, gente? Porque eu não preciso desses 3 botões, né? Eu posso usar os próprios botões do teclado aqui para fazer a navegação para cima, navegação para baixo e
seleciona. Então, poderia eliminar esses 3 botões aqui e usar o próprio teclado para fazer a navegação do menu, tranquilamente, tá? De novo, por uma questão de simplificar a nossa vida agora e ir direto ao ponto que a gente quer trabalhar, tá? Eu vou pura e simplesmente desprezar uma das colunas, ok? Então, aqui, gente, vamos escolher aqui o que a gente vai acionar ou não, tá? Nesse caso, por uma questão de pura e simples praticidade, tá? O que vem primeiro? Eu vou, digamos assim, acionar as linhas, eu vou ligar qual linha eu quero fazer o acionamento num certo momento e vou ler as colunas, vou fazer o inverso daquilo que a gente tinha visto, tá? Então, vou ligar aqui a linha 1 no A0, linha 2 no A1, linha 3 no A2 e linha 4 no A3. Maravilha? Então, tá aí. Então, liguei as minhas linhas, tá? Então, aqui eu vou, digamos assim, acionar uma linha por vez. Vou ligar 5 volts em cada uma das linhas por vez, tá? Em suma, primeiro vou fazer o acionamento da primeira linha, depois da segunda linha, depois da terceira linha, depois da quarta linha. E vou ler as colunas. Só a título de exemplo mesmo, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui uma proteção do tipo pull down. Só para vocês verem que funciona, tá? Então, vou botar aqui uma proteção pull down. Pode ser um K, não tem problema nenhum, tá? Associada às 3 colunas que eu vou ler, tá? Eu vou ler a coluna 1, 2 e 3. Ou, se vocês preferirem chamar de 0, 1 e 2, tanto faz, tá? Então, tá aqui os 3 resistores, tá? Vou ligar aqui cada uma das colunas. Então, liguei aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Vocês têm que lembrar do circuito de proteção pull-down, né, gente? Do outro lado aqui do resistor a gente vai à terra, né? Que ficou meio confuso pelos pinos do LCD. Então, o problema é que depois vocês precisam ver isso tudo junto, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para baixo. Aqui não é para mostrar mais a conexão do LCD, né? Então, vou puxar os fios do LCD para baixo, para que vocês consigam enxergar o que importa nesse momento, tá? Lembre-se que vocês têm exemplos de conexão do LCD em outras aulas, tá? Em outros circuitos e também no capítulo que eu ainda não disponibilizei para vocês, mas que eu estou finalizando e já em seguida pretendo colocar, tá? É que tem mais coisa nesse capítulo do que simplesmente o que a gente está vendo em aula. Então tá aqui, só puxei os fios aqui para não atrapalhar a gente. Notem que eu não mudei conexão nenhuma, né? Só questão visual mesmo. Então, todos esses resistores aqui eu vou aterrar, tá? Aqui, dá para fazer desse jeito aqui, dá simplesmente para puxar aqui. Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui, ser mais esperto aqui para não ficar uma coisa muito suja. Tá? Aqui. Então, aterramos uma das pontas dos resistores, né? E a conexão entre o resistor e a chave é o que a gente leva aos pinos, né? Então, vou levar a coluna 1 ao pino A4, a coluna 2 ao pino A5 e a coluna 3 eu vou levar, então, lá no pino 8, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é identificar todos esses pinos aí que a gente acabou de fazer a conexão. Então, vamos voltar aqui para o código, tá? Notem que eu não preciso mexer em nada do que já existia, né? Declaração dos pinos do teclado, tá? Então, vamos lá aqui, vamos lá. Só para ficar com um exemplo diferente, tá? Eu poderia usar o define, poderia usar o const byte. Vou usar o define, que eu acho mais elegante mesmo, tá? Vamos lá, linha 1 era o A0, não precisa do igual daí, né? Linha 1 A0, define, linha 2 A1, define, linha 3 A2, define, linha 4 A3, aí as colunas, né? A1, A4, coluna 2, A5 e coluna 3 a gente botou no pino 8, tá?
Fantástico. Então, todos os pinos aí estão devidamente declarados, né? A gente já vou botar aqui que nós vamos acionar as linhas, né? Vamos acionar as linhas. Então, as linhas são saídas. E vamos ler as colunas. Ok? Então, as colunas vão ser entradas, tá? Depois eu mostro a configuração pull-up aqui, se vocês quiserem, tá? Sem maiores problemas, tá, gente? E aí, como é que vocês fariam? Inclusive, o acionamento muda, né? Vai ser em nível baixo, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui eu não vou mexer em nada, né? Não vou mexer em nada. No setup, né, pessoal? Tem que dar aqui os pinos do setup, né? Então, vamos aqui, ó. Inicia o teclado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é dar o pin mode. Então, linha 1, output. Aí só vou copiar isso daqui para as outras linhas, né? Linha 2, linha 3, linha 4. Maravilha. Faça a mesma coisa agora, só que só para as colunas, né? Que as colunas vão ser as entradas, então. Put. Uma 2. E por fim, coluna 3, tá? Ok. Então tá aí. Então aqui a gente tem todos os nossos pinos declarados. O que falta fazer? Eu vou criar aqui uma rotina, tá, pessoal, que vai fazer especificamente a varredura do teclado. Tá? Então, essa rotina aí pode estar, nesse caso, eu acho mais simples que ela fique aqui junto do setup, porque eu declarei. Mas pode estar depois aqui da declaração dos pinos, não tem nada de muito especial aqui, né? Então, vamos lá. Eu não gosto dessa organização que eu estou fazendo, tá, gente? Eu gosto de deixar todas variáveis e constantes no lugar e depois as funções, tá? Então, aqui, eu posso criar... Bom, eu vou fazer aqui no caso mais simples, depois eu troco aqui, crio o protótipo e a gente coloca em algum lugar. Essa minha função vai retornar qual tecla foi pressionada, identificando via o caractere, né, que houve a pressão ou não dela. Ok? Varredura tecla. E vai ser uma rotina muito simples. Não estou pensando em debounce agora. Não estou pensando em fazer o processamento se a tecla foi ou não foi pressionada, tá? Eu simplesmente vou retornar para o usuário que a tecla está... Se uma determinada tecla do teclado está sendo mantida, pressionada ou não. Tá? Então, se o cara chamar 1000 vezes por segundo a leitura e o usuário estiver apertando durante 1 segundo a tecla, eu vou ler 1000 vezes a mesma tecla. Tá? Depois a gente vai instrumentalizar isso com debounce e com todo aquele tratamento lá de pressão, de liberação da tecla. Tá? E aí a gente vai usar as nossas funçõezinhas aqui com uma certa adaptação, obviamente. Tá? Por enquanto, vamos nos preocupar em fazer a varredura. Tá? Por isso que eu chamei de rotina de varredura. Para eu fazer a varredura, de novo, pessoal, nossa técnica aqui vai ser fazer a varredura do teclado acionando as linhas e lendo as colunas, né? Aciona as linhas e faz a leitura das colunas. Tá? Nesse caso aqui, a gente está considerando que existe uma proteção pull-down. Tá? Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer aquela rotina que a gente tinha comentado, né? Primeiro, eu vou ligar a linha 1 e vou verificar coluna após coluna se alguma tecla foi pressionada. Tá? Se alguma tecla for pressionada, eu vou retornar, então, a tecla em questão. Tá? Então, aqui, só deixa eu me lembrar que eu mesmo estou esquecendo, é @return, tá? Não tem parâmetro nenhum. Tá? Brief return, isto. Não tem nenhum parâmetro, tá? Caractere da tecla pressionada. Ok. Outra coisa, né, gente? Se esses caras aqui são botões, é óbvio que esse valor que vocês estão lendo dos botões é uma coisa totalmente arbitrária, né? O que existe no teclado, na verdade, é que um teclão foi... que um botão,
teclão não, né? Que um botão foi pressionado. Basicamente, quando essa tecla é pressionada, é eu no meu código, é o software que indica que aquela tecla pressionada corresponde, por exemplo, ao caractere 5. Tá? Por isso que quando vocês estão, tanto no Windows quanto no Linux, tá? Quando vocês estão instalando o sistema, ele pergunta qual é o teclado para vocês ou tenta identificar o teclado. Tá? Por quê? Porque ele precisa saber que a tecla que vocês acham que é G está associada ao caractere G. Porque o sistema operacional ele recebe simplesmente uma indicação de qual tecla foi ou não foi pressionada. Tá? Então, baseada em inúmeros outros dados existentes, com isso ele até normalmente ele consegue hoje em dia fazer a identificação do teclado. Mas cá entre nós, levou alguns anos para que eles conseguissem identificar, por exemplo, o teclado ABNT2, que é o padrão de teclado que a gente usa, tá, aqui no Brasil. Em suma, vincular um caractere a uma tecla do teclado é arbitrário. Vocês poderiam facilmente chamar essa tecla aqui asterisco de para cima e essa tecla aqui de cerquilha de para baixo, por exemplo, para fazer a navegação no menu, né? É uma questão só de vocês colarem ali o símbolozinho certo para o usuário depois não se atrapalhar. Para a gente vai começar a fazer aqui, desculpe que eu não acabei o comentário, a gente vai começar a fazer aqui o acionamento linha após linha, tá? Vocês poderiam fazer na ordem que vocês quisessem, tá? Eu vou fazer na ordem mais óbvia possível. Digital write, linha 1, nível alto. Então, aqui estou acionando, né? Ligo linha 1 e mantenho as demais desligadas. Então, como é que eu mantenho as demais desligadas? Eu garanto aqui no início da minha rotina, né? Linha 2 está em nível baixo. Que linha 3 está em nível baixo. E que linha 4 está em nível baixo. Então, notem que somente uma linha está ligada, que é a linha 1, né, pessoal? Ó, ligo linha 1 e mantenho as demais desligadas. E em seguida verifico as colunas, né? Verifico coluna a coluna se algum botão foi pressionado. Então, bem simples, né, gente? Aí tem várias formas de vocês fazerem isso daqui, inclusive, tá? Eu vou criar aqui um hatch, tá? E basicamente o que eu vou fazer agora é fazer a leitura do botão. Então, vou fazer aqui digital read, coluna 1. For igual a 1. Então, eu sei que um certo botão foi pressionado. Eu não preciso fazer isso dessa maneira, tá? Vou fazer uma forma mais simples. Se a coluna... Vamos lá, estamos na linha 1. A linha 1 é essa linha aqui de cima. Suponho, tá? Na verdade, eu não sei. Eu estou supondo que a linha 1 seja a linha superior. Se a linha 1, coluna 1, for pressionada, a tecla em questão é a tecla 1. Então, eu vou retornar a tecla 1, tá? E aí, vou fazer agora para cada uma das minhas colunas. Alguém vai dizer, se alguém está prestando bem atenção, vai dizer que isso pode dar um resultado um pouquinho diferente, né? Em algumas situações. Vamos ver se vocês vão identificar. Mas eu estou fazendo a rotina na forma mais simples possível, tá? Então, aqui eu li as minhas 3 colunas. Lembre-se que eu estou desprezando a coluna 4, né? A coluna 4 eu nem liguei. De novo, estou achando que a coluna 1 é essa, a coluna 2 é essa, a coluna 3 é essa, e a coluna 4 é a do ABCD, né? Que eu realmente não sei se é, mas estou pressupondo que sim. Então, fiz a leitura aqui das minhas colunas e estou colocando aqui na variável que eu vou retornar para o usuário. Gente, vocês poderiam me dizer, com toda certeza, que da forma que eu estou escrevendo aqui, se o usuário apertar mais de uma tecla, eu vou retornar somente a última tecla que eu varri, né? E é verdade, tá? Eu estou fazendo uma rotina de varredura do teclado, onde eu estou pressupondo a pressão de uma única tecla por vez. Então, essa rotina sempre vai retornar a última tecla pressionada que foi varrida. Ela não retorna a primeira, tá? Tem como modificar isso para retornar a pressão de múltiplas teclas? Tem. Porém, se torna uma rotina bem mais complexa e, no momento, eu não quero complicar a nossa vida. Então, de novo, liguei linha 1, verifiquei coluna após coluna se algo foi pressionado ou não. O que eu vou fazer aqui no final da minha rotina? Eu vou retornar a tecla que foi pressionada.
Maravilha? Se nada for pressionado, vai prevalecer o valor inicial aqui, que é o valor 0, né? Se nada for pressionado, retorno 0. Isso daqui é uma coisa interessante de a gente manter na documentação, né? Então, se nada pressionado, retorna 0. Uma ótima prática, gente, sempre no início, antes da função, vocês dizerem quais são os parâmetros, o que ela faz, o que ela retorna, tá? Eu ainda não comentei isso daqui para vocês, eu só comentei que existia um padrão de documentação, né? Mais adiante a gente vai ver isso daí, tá? Do DocsGen. Então aqui, em suma, fiz a varredura da primeira linha. Então agora, varro linha 2. Para varrer a linha 2, eu tenho que manter só a linha 2 ligada, né? Então a primeira coisa que eu faço é desligo a linha 1, que estava ligada anteriormente, e ligo a linha 2, né, pessoal? E repito aqui minha rotina, só que agora vou varrer as 4 colunas, só que os caracteres vão ser diferentes. Porque agora eu estou lendo a linha 2, né, gente? Eu estou lendo as colunas, mas obviamente, eu estou considerando a linha 2. Então, meus caracteres seriam, respectivamente, 4, 5 e 6. Repito o procedimento, só que agora eu vou varrer a linha 3. Notem que só uma linha fica ligada por vez, ó. Então, vou desligar a linha 2, vou ligar a linha 3. Na linha 3, as teclas são 7, 8 ou 9, para cada uma das colunas, né? Então, 7, 8 ou 9. E, por fim, na linha 4, que é a linha 3, né? E, por fim, na linha 4, faço mais um processo aí de varredura. Então, desligo a linha 3, ligo a linha 4, e agora eu vou ter, então, o asterisco, 0 e o cerquilho, só para corresponder ao teclado. Então, tá pronta a nossa rotininha. Tem nada de muito especial, tá? O que eu vou fazer aqui na função loop? Basicamente, pessoal, eu vou mandar para serial só para vocês verem, tá? Deixa eu ver se a serial inicializei aqui. LCD, serial begin, tá? Então, aqui eu vou fazer, inclusive eu vou bloquear o resto aqui todo, tá? Varre teclado. Então, como é que era o nome da rotina? Já esqueci. Varredura tecla. Então, vamos fazer aqui a varredura das teclas. Varredura tecla. Tá? Se for diferente de 0, significa que algo realmente foi pressionado, né? E aí eu simplesmente vou mostrar na serial. Tá? Valor. E o resto do código aqui eu não quero que execute, então vou dar um return aqui. Ele vai ficar, basicamente a nossa função loop vai ficar fazendo essa execução eternamente. Só para mostrar para vocês aqui que é para ter funcionado. Tá? Então, vamos iniciar a simulação, se eu não cometi nenhum erro aí de digitação muito sério. Tá? Apertei tecla 1, olha lá, vocês estão vendo que apareceu um monte de uns, né? Ó, apertei o 2, apertei o 3, está funcionando, né? Apertei o 5, o 6, o 9. Apesar de eu estar dando um clique, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão vendo aqui vários valores na serial? Porque eu não estou processando se a tecla foi pressionada ou não. Estou fazendo uma leitura cega, né? Estou dando um digital read e estou retornando para cá. Então, como o meu código executa milhares de vezes por segundo, eu estou apresentando para vocês milhares de vezes o resultado daquela leitura. E está funcionando. Então, a gente conseguiu aqui, então, implementar a varredura do teclado. O que a gente vai ter que fazer ainda? A gente vai ter que agora adicionar a esse teclado e essa função de varredura aqui, o suporte, todo aquele suporte mais complexo lá, para fazer primeiro o debounce, que eu não estou tratando, tá? Tem que tratar o debounce, vocês já viram, né? O debounce é um problema para a gente, então tem que fazer todo o debounce, tá? E além do debounce, eu vou fazer o tratamento justamente lá, com aquelas funçõezinhas lá, né, de a tecla está pressionada, a tecla não está pressionada, tudo isso daqui a gente vai adicionar. E eu vou tratar as minhas teclas como simples botões, tá, gente? Só que o que eu vou fazer? Eu vou adaptar toda essa nossa leitura para essas funções aqui, para o debounce chave, tá? E para todo o resto. Na verdade, aqui para a leitura do push button. Então, essa minha funçãozinha aqui,
para cada uma daquelas teclas que eu estou varrendo, ao invés de eu fazer a leitura simplesmente via digital read, eu vou fazer a leitura como se fosse um push button. Em suma, aqui no código onde vocês estão vendo digital read, a gente vai chamar a função de leitura de um push button, tá? E aí tem a máquina já implementada do push button, e dentro da máquina do push button já tem a máquina implementada do debounce, e com isso a gente vai conseguir ter um tratamento como se fossem botões convencionais. Eu vou ter que alterar a rotina de varredura do teclado para isso, tá? A gente vai ter que criar uma série de objetos, uma série de estruturas, no caso aqui, não, a gente ainda não chegou em objeto, uma série de estruturas representando os meus botões, tá? Para cada uma das teclas que eu queira processar. Então, isso leva um pouquinho mais de tempo. A ideia era só mostrar a rotina de varredura, que vai continuar a mesma. Eu só vou tirar aqui a função digital read e vou substituir por todo o tratamento de debounce necessário, tá? Mas a rotina em si não vai ser alterada, tá? E aí vai retornando se existe ou não uma tecla pressionada. Então, a gente vai ter que modificar um pouquinho esse cara. Mas, para não me estender mais, aí eu já passei 10 minutos do meu tempo, tá? Por hoje, a gente para por aqui.